Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu estou fazendo aqui o vídeo de um lugar diferente, né? Eu estou aqui na Cripta São José, na Serra da Piedade, e é daqui hoje que a gente vai estudar um pouco da Palavra de Deus, a gente vai mergulhar o nosso coração. Nós estamos na primeira carta aos Coríntios, nos capítulos 13 e 14 dessa carta aos Coríntios. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 13, São Paulo vai dizer assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, não sou nada. Então Paulo vai começar fazendo esse hino à caridade maravilhoso, né? Que muito mais do que ser algo romântico, é algo que vai dizer de uma caridade perfeita, de um amor que ultrapassa limites, né? Que ainda que nós falássemos as línguas dos homens e dos anjos, se a gente não tiver amor, a gente não teria nada. Mesmo se a gente tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, todas as ciências, se não tiver caridade, a gente não é nada. E ainda que a gente distribuísse, porque nós entendemos, e a gente vai entrar nessa realidade, se a gente pensa a caridade como se fosse dar bens aos pobres, né? Então, na nossa cultura aqui no Brasil, quando a gente diz de caridade, a gente vincula automaticamente a distribuir bens aos pobres. Olha o que São Paulo diz: ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, mesmo se passasse pelo martírio, se não tiver caridade, de nada valeria. Então a caridade não é só distribuir bens aos pobres, não é só fazer coisas, né? Mas a caridade diz de um amor íntimo e perfeito, de um amor entranhado, né, na vida da pessoa. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí eu pergunto, é fácil amar? Não. Amar dói, amar é exigente. Amar é difícil, mas amar é necessário. A palavra de Deus, ela vem dizer que o amor é o dom sublime, né? Então a gente pode fazer um exame de consciência quando a gente lê que a caridade é paciente, bondosa, não tem inveja, não é orgulhosa, não é arrogante, não é escandalosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. A gente vai fazendo aqui um exame de consciência, né? Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso tudo vai nos fazendo pensar, será que eu amo de verdade? Será que o amor está entranhado na minha vida, né? A caridade jamais acabará, vai dizer São Paulo. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da profecia findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente,
mas então veremos face a face. Hoje o conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém a maior delas é a caridade. Então não existe dom maior do que o dom da caridade. Não existe dom maior. Não adianta ter todos os dons se nós não amamos de verdade. Empenhai-vos em procurar a caridade. Aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Então, ele vai entrar aqui agora nos dons, sobretudo o dom da profecias e o dom das línguas. E esse capítulo 14 de 1 Coríntios também, ele foi muitas vezes muito mal interpretado, né? Então nós vamos aprofundar no que é que São Paulo está dizendo nesse capítulo 14. Ele vai dizer, ainda buscando o que foi dito no capítulo 13, empenhai-vos em procurar a caridade, porque tudo isso vai ter sentido a partir da caridade, a partir do amor. Aspirar igualmente aos dons espirituais. Quais? Todos. Aspirai igualmente aos dons espirituais. Então, São Paulo vai dizer que nós precisamos aspirar, nós precisamos desejar os dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia, e ele vai explicar por quê, né? Aquele que fala em línguas, agora ele vai explicar aqui o dom de línguas e vamos entender. Aquele que fala em línguas não fala aos homens. Quem fala em línguas fala a quem? São Paulo vai dizer, não fala aos homens, senão a Deus. Então quem fala em línguas está falando a Deus. Quando nós oramos em línguas, quando nós falamos em línguas, nós estamos falando a Deus. É uma oração entendida por Deus, é uma oração que nós não usamos a nossa inteligência, nós não tentamos convencer Deus à força das nossas palavras, mas nós falamos a Deus em sons ininteligíveis. Vai dizer então São Paulo, ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. O que eu falava nos estudos anteriores, né? Quando nós líamos anteriormente, que Paulo vai dizer isso. Tem gente que fala assim, olha, não existe esse negócio de ficar falando coisa que ninguém entende. Existe, e Paulo vai atestar isso no capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele vai dizer que aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Fala coisas senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Então, quem fala em línguas está falando a Deus sob a ação do Espírito. Então, quem ora em nós quando nós estamos orando em línguas? Quem fala em nós quando nós estamos falando em línguas? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e fala a Deus em nós coisas que nós não compreendemos. Por que, Charlene? Porque o Espírito, como nós lemos anteriormente, ele perscruta as profundezas de Deus e ele sabe o que é necessário a nós. Então ele vai formular essa oração dele próprio, o próprio Espírito Santo. Então é verdadeiramente uma oração infalível a partir do momento que é o Espírito que ora em nós e não nós falíveis orando, né? Não nós limitados, na limitação das nossas palavras, na limitação daquilo que a gente pode formular com a nossa razão. Não é isso que age na oração em línguas, mas é o Espírito Santo que age. E vai dizer então, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, quando nós estamos orando em línguas, essa oração vem nos edificar. E Paulo vai dizer que aquele que profetiza edifica a assembleia. Então, ele vem mostrar aqui o grande valor da profecia, não é? Então, nós entendemos por que muitas vezes nós dizemos isso, que o dom de línguas é o dom menor. Ele vai abrir a porta para os outros dons. Ele é extremamente necessário. Nós iniciamos muitas vezes um momento ali de oração no Espírito e nós vamos mergulhando no Espírito Santo e então os outros dons vêm e é necessário que eles venham. Aí é o que Paulo vai dizer então e entrar nesse capítulo 14 agora, falando sobre o dom da profecia que vai edificar a assembleia.
Ora, desejo que todos faleis em línguas, porque muitos usaram essa passagem para dizer que nós não orássemos em línguas, né? Para justificar que não gostariam que nós orássemos em línguas. As pessoas muitas vezes disseram, olha o que Paulo vai dizer, e pegaram isso de uma forma reduzida. Mas ele vai dizer então, eu desejo que todos faleis em línguas. Então Paulo não está sendo aqui político, Paulo não está sendo aqui, né? Paulo está sendo autêntico, eu desejo que todos faleis em línguas. E ele vai dizer, porém, muito mais desejo que profetizeis, e ele vai dizer o porquê. Né? E vamos entender o que acontecia na comunidade de Corinto em relação à oração em línguas. Nós vamos entender isso. Maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, para que a Assembleia receba edificação. Então, quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos, o menor de todos os dons. Agora, quando nós profetizamos, nós vamos edificar a Assembleia. Então, essa edificação, esse uso do dom da profecia para que a Assembleia seja edificada é extremamente importante e necessário. Não adianta eu estar diante de uma Assembleia orante e eu orar só em línguas, só em línguas, só em línguas, ninguém dali vai sair edificado. E era isso que estava acontecendo na comunidade de Corinto. Eles não estavam se abrindo para essas outras realidades, para esses outros dons, para que a Assembleia se edificasse, não é? E aí continua, suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco, falando em línguas, de que vos aproveitaria? Se minha palavra não vos desse revelação, nem ciência, nem profecia ou doutrina, é o que se dá com os instrumentos inanimados de música, por exemplo, a flauta ou a harpa. Se não conduzirem sons distintos, como se poderá reconhecer a música tocada? Se a trombeta só der sons confusos, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se vossa língua só profere palavras ininteligíveis, como se poderá compreender isso? Sereis como quem fala ao vento. Então ele está dizendo para a comunidade de Corinto, olha, se eu ficar lá na Assembleia falando só em línguas, ninguém vai entender o que eu estou falando. Não adianta eu estar, por exemplo, fazendo ali um momento de oração, um grupo de oração, e naquele grupo de oração eu só vou falar em línguas. Quem é que vai entender o que eu estou falando? Então, São Paulo vai dizer, existe o momento da oração em línguas, mas vocês não podem ir para uma assembleia e ficar aí só nas línguas. Vocês precisam avançar, vocês precisam ir além. E Paulo vai dizer, então, há no mundo grande quantidade de línguas e todas são compreensíveis. Porém, se desconhecer o sentido das palavras, serei um estrangeiro para quem me fala, e será também para mim um estrangeiro, e ele também será para mim um estrangeiro. Assim, uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Olha que maravilha esse versículo 12. Então, Paulo vai dizer para aquela assembleia, então, para aquela comunidade, se vocês querem os dons espirituais, se vocês aspiram os dons espirituais, aspirai mesmo, e aspirai a todos eles, não somente as línguas, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Então, Paulo dizia da necessidade de que a comunidade tivesse todos os dons, todos os carismas fossem usados naquela comunidade. Por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Se eu oro em virtude do dom de línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. Então, aqui, você que no seu grupo, que na sua realidade, você faz o uso dos dons, e você faz o uso das línguas, é importante que nós usemos a língua dessa forma. Nós oramos em línguas e nós oramos na língua vernácula, nós vamos orar em português, nós cantamos em línguas e nós cantamos em português. Então, Paulo vai ensinar a Assembleia como fazer, né? Dentro da nossa realidade hoje, eu, por exemplo, que vivo grupo de oração, ele vai nos ensinar a fazer um grupo de oração. Olha, vocês vão orar em línguas, vocês vão orar em português, vocês vão cantar em línguas, vocês vão cantar em português, vocês vão intercalar. E assim a sua oração ela vai ter frutos, né? Ela vai ser uma oração que vai alcançar uma realidade maior, até mesmo a dinâmica dessa oração ela vai ser uma dinâmica maior. E Paulo vai dizer então, de outra forma, só se renderes graças com o Espírito,
Como dirá amém às tuas orações e as tuas orações de graças, aquele que ocupa o lugar do simples? E aí ele vai entrar na realidade que se entra um infiel, se entra uma pessoa que ela não tem fé na nossa assembleia, entra lá no nosso espaço de oração e ela vê que as pessoas ali só oram em línguas. Imagine isso. Nós estamos num lugar, a pessoa entra, ela se senta ali, ela só ouve sons ininteligíveis. Ela vai se converter? Não vai. Ninguém falou para ela a verdade, ela não ouviu a verdade, ela não ouviu aquilo que é necessário se ouvir, ela não ouviu nada que a edificasse. Então ela vai ficar sem ser edificada. Gente, que absurdo isso que acontecia nas comunidades, né? De São Paulo. E nós precisamos abrir, eu já escutei isso, né, algumas vezes, da pessoa falar assim, olha, eu não tenho dom não, eu só mal oro em línguas, né? E aí eu questionei, será que essa pessoa realmente está pedindo os dons ao Espírito Santo? Ou será até mesmo que ela está orando em línguas de verdade? O versículo 24 vai dizer, se porém todos profetizarem, e entrar ali um infiel ou um homem simples, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração tornam-se manifestos. Então, prostrado com face em terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente entre vós. Não é verdade que se a gente está numa assembleia e ali começam a vir as profecias, e aí começa a vir também palavra de ciência, palavra de sabedoria, ali atua o discernimento dos espíritos, atuam os carismas, não é verdade que todos nós saímos muito mais edificados daquela assembleia orante? Por quê? Porque Deus fala com a gente. Deus fala ao nosso coração através da boca do outro. E isso vai nos edificar. Se entra uma pessoa que não tem fé e ela ouve ali uma profecia, ela ouve ali algo que Deus vai falando ao coração dela, isso não vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa? Não foi assim que aconteceu comigo e com você, talvez? Com muitos de nós, nós entramos muitas vezes ali num grupo de oração, como eu, fazendo aqui na Serra da Piedade uma vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento. Há muitos anos atrás, lá em 1999, eu vim para uma vigília com o meu grupo de jovens que eu tinha ingressado há cerca de um mês, e ali naquela noite, naquela vigília, de 10 da noite até 6 horas da manhã, num determinado momento, a pessoa que estava conduzindo a adoração, ela começou a conduzir a oração de uma forma que eu entendi que Deus estava falando comigo, porque o que ela estava ali proferindo, aquelas palavras que ela estava dizendo, diziam respeito àquilo que existia no meu coração, aquilo que eu estava orando, aquilo que eu estava pedindo a Deus, clamando a Deus, dizia respeito da minha história de vida. E naquele momento eu entendi que Deus estava falando comigo, e eu tive naquele momento um encontro pessoal com Jesus. Então, aquilo mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou o rumo da minha vida. Por quê? Talvez se aquele irmão estivesse só orando em línguas, mas ele não se abrisse aos dons do Espírito Santo e não deixasse que Deus falasse na boca dele para mim, a minha vida não teria mudado, não é? Então, é necessário que a gente passe por essa realidade. E ele termina dizendo no 39, assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém não impeçais falar em línguas. Paulo é claro aqui. Então vamos tomar cuidado, porque tem gente que usa essa palavra para impedir a gente de orar em línguas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está corrigindo os exageros, os excessos daquela comunidade, que ou talvez nem excesso, talvez a falta, né? Porque eles só oravam em línguas e essa não é a vontade de Deus. Então Paulo estava corrigindo a rota daquela comunidade, não é? E aí ele vai dizer, assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém não impeçais de falar em línguas, mas faça-se tudo com dignidade e ordem. Não adianta a gente ter uma desordem. Deus age na ordem e não na desordem, né? Então nós precisamos ali nos abrir a todos os dons. Nós vamos profetizar, vai todo mundo profetizar junto? Não, um profetiza, espera o seu irmão profetizar, o seu irmão falar. Se Deus está colocando alguma coisa no seu coração, depois que o seu irmão falou, você fala. Então está todo mundo em silêncio, esperando aquilo que o Senhor vai falar e o Senhor colocou no seu coração. Também não guarde para si, você vai abrir a sua boca e falar, e assim a gente vai se edificando uns aos outros.
Nós pedimos ao Espírito Santo os carismas, os dons, sobretudo a caridade. Nós pedimos o dom do amor, o dom maior. E pedimos ao Espírito Santo que as nossas comunidades elas tenham todos os dons, que elas tenham todos os carismas. E nós podemos também ver, testemunhar aí nos versículos, a partir do versículo 26 de 1 Coríntios 14, vai dizer assim: em suma, que dizer, irmãos? Quando vos reunis, quem tem dentre vós tem um cântico, um ensinamento, uma revelação, um discurso em línguas, uma interpretação a fazer, que isso se faça de modo a edificar. Se há quem fale em línguas, não falem senão 2 ou 3, quando muito, e cada um por sua vez, e haja alguém que as interprete. Se não houver quem interprete, fiquem calados na reunião e falem consigo mesmos ou com Deus. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Então, aqui ele vai falar de uma coisa interessante, a interpretação das línguas. Então, o que ele está falando aqui, Charlene? Porque também isso foi muitas vezes usado, contra ali a oração em línguas. Porque aqui ele vai dizer assim, que quando a gente profere uma profecia em línguas, que haja uma interpretação. Então, é no caso da profecia em línguas, né? Aqui quando ele vai falar, se há quem fale em línguas, não falem senão 2 ou 3. Então, e que haja uma interpretação. O que é isso então? Porque a oração em línguas, ela pode ser uma oração em línguas mesmo, onde eu vou orar no Espírito, o Espírito Santo vai orar ao Pai, né, em mim, como nós lemos anteriormente. Nós podemos também ter um cântico em línguas, né, onde nós vamos ali fazer um louvor a Deus em línguas, isso tudo sob a inspiração do Espírito Santo, não é? Nós podemos também ter uma profecia em línguas, que é uma dessas vertentes da oração em línguas, né? Dessa fala em línguas, falar em línguas aqui, é essa profecia em línguas, e ela não é feita junto com a assembleia, não é igual quando a assembleia inteira está orando em línguas, mas ali alguém tem essa inspiração do Espírito, o Espírito Santo dá uma profecia em línguas, então aquela pessoa profere ali de forma falada em línguas, e aquilo é uma profecia, e sendo uma profecia, ela pede uma interpretação. E aí vem o dom da interpretação das línguas, que é um outro carisma do Espírito Santo. Então, nas nossas assembleias, muitas vezes acontece isso. Vem um momento de oração em línguas, um momento ali de fervor mesmo de oração, aquela oração vai silenciando, chega naquele silêncio e muitas vezes alguém é suscitado ali numa profecia em línguas. E ali a gente percebe logo que é algo diferente, né? E quem já tem o costume ali percebe que ali existe uma profecia em línguas. E muitas vezes Deus dá uma interpretação para uma outra pessoa da assembleia, que vai dar ali uma interpretação em línguas, que não é, gente, como se fosse assim, uma tradução, né? Por exemplo, vem alguém, vai falar inglês e vai ter um tradutor. Não é isso. É uma interpretação daquilo que o Espírito Santo está falando. Uma interpretação daquilo que Deus está falando naquele momento. E ali acontece uma interpretação em línguas que vem ou de uma outra pessoa da assembleia ou da própria pessoa que recebeu a profecia em línguas. Então pode acontecer dessa forma. É disso que Paulo está falando. Profetizar, não vamos profetizar todo mundo ao mesmo tempo. Nós não vamos falar aquilo que é, sobretudo aí, vernáculo, nós não vamos falar ao mesmo tempo. Somente a oração em línguas mesmo ela é feita, né? Todo mundo conjuntamente. Nós temos o costume também de fazer um louvor conjunto, onde todos vão glorificando a Deus em português, né? Mas é claro que aquilo que é para edificação do outro, isso não pode ser feito ao mesmo tempo, senão ninguém vai entender o que nós estamos falando, né? Então é sobre isso que Paulo está falando aqui. Todos, um após outro, podeis profetizar, para todos aprenderem e serem exortados. O espírito dos profetas deve estar-lhes submisso, porquanto Deus não é Deus de confusão, mas de paz, né? Então a gente tem que ter ordem, né? A gente tem que ter uso aí da razão também, tem que ter uso da inteligência. Claro que a gente não vai fazer uma coisa toda bagunçada, toda perturbada, ninguém vai entender nada do que está acontecendo ali. Não é assim, né? O Espírito Santo é espírito de ordem. Volto a dizer, e na ordem ele age e age de uma forma maravilhosa. Quanto à oração em língua, só fazendo aqui uma consideração final, né? O próprio Papa São João Paulo II, né? Ele
uma certa vez, quando ali nos inícios, né, da renovação, houve ali uma grande oração em línguas, né, diante de João Paulo II, e aqueles que não gostavam, que queriam, né, ir contra ali aquilo que estava acontecendo, disseram, nossa, né, criticaram ali diante do Papa, e ele falou assim, eu nunca ouvi um cântico tão lindo, eu nunca vi aqui neste lugar um cântico tão lindo, né? Então aquilo chamou a atenção, né? São João Paulo II e outras histórias, né? Diante de ser Papa ainda, a experiência que ele teve e outros papas com um grupo de oração, de estar ali, de receber a oração até naquele lugar, dentro até de um coração muito dócil, um coração muito humilde, né? Ali, tanto de São João Paulo II, podemos testemunhar várias coisas, né? De Paulo VI, do próprio Bento XVI, hoje em dia do Papa Francisco, nem se fala. Então, tenhamos docilidade, abramos-nos com docilidade aos dons do Espírito Santo, né? Para que o Senhor possa falar conosco, para que o Senhor possa edificar a Assembleia e para que muitas almas se salvem. Então, volto a dizer, o versículo 39, assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém não impeçais de falar em línguas, mas faça-se tudo com dignidade e ordem. Que o Senhor nos dê o dom maior, o dom da caridade, que Ele infunda em nossos corações o dom das línguas, o dom das profecias e todos os outros dons, todos os outros carismas, para que, usados conforme o Espírito, possam verdadeiramente atingir o coração da humanidade. Que nós também sejamos atingidos por essa graça e que o Senhor Ele possa nos sustentar e nos encaminhar. Nós pedimos aqui na cripta de São José a intercessão de São José, nesse ano de 2021, o ano de São José, proclamado aí pelo Papa Francisco, e que peçamos também a intercessão da Virgem Maria nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.